Sejam bem-vindos. Espero que estejam bem dispostos para ouvirmos aqui este tema, muitos chamados, poucos os escolhidos. Este versículo pertence à parábola do festim das bodas. É um dos temas, um dos títulos do capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, nomeadamente o capítulo 18, e é este capítulo que me coube agora a apresentar nesta hora. É um pouco extenso o capítulo, mas vamos tentar aqui discorrer um bocadinho sobre ele, para ver se conseguimos compreender as luzes que nos traz. E vamos primeiro ler aqui a parábola para compreender melhor. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Eles, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vindo às bodas, eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassínios e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos assim saíram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas e se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola, portanto, não vamos aqui fazer uma análise detalhada dela, porque se fôssemos fazer uma análise detalhada dela, só falaríamos da parábola. Vamos tentar discorrer um pouco, tentar tirar dela aquilo que é mais importante. Certamente que, sendo Jesus o governador espiritual da Terra, seus ensinos tinham como objetivo serem compreendidos. Nenhum mestre fala para serem compreendidos, não é? Não faz sentido. Para se compreender as parábolas de Jesus, tem que se levar em consideração a época, o povo a que se dirigiam, os seus costumes, a sua cultura e, especialmente, as tradições religiosas. Portanto, os hebreus tinham muitas tradições religiosas e é preciso compreender com alguma profundidade essas tradições para se perceber a profundidade dos ensinamentos das parábolas. No seu conteúdo transcendente, Jesus pretendia chamar a atenção dos ouvintes para os aspectos da vida espiritual. Como é óbvio, não era objetivar para os aspectos da vida material, portanto, era uso da vida espiritual. Seus ensinos se destinavam ao espírito imortal. Suas palavras, como disse noutras passagens, não passarão. Chamava a atenção para não se atribuir mais valores às coisas terrenas do que às coisas celestiais. Essas sim, únicas, verdadeiras e imperecíveis. Todos os seus ensinos
tinham como objetivo chamar o povo à observância da lei divina. Kardec, na análise que faz a esta parábola, diz o seguinte: nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, felicidade, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Penso que todos sabemos que os hebreus foram os que receberam, através de Moisés, as leis do Monte Sinai, não é? Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase nunca eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus, de então, que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o moniteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele povo que surgiu a luz destinada a espargir-se para o mundo inteiro. No entanto, tendo abandonado a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Podemos aqui chamar a todos, podemos nos considerar nestes todos, não é? Portanto, nós fazemos parte também, por isso estamos aqui. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte ao banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar revestida de túnica nupcial, isto é, puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Aqui a túnica nupcial, portanto aqui o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 6, faz referência à túnica nupcial como sendo o nosso pé-espírito. Nós, à medida que vamos purificando o nosso pé-espírito através de pautarmos as nossas atitudes, as nossas ações, tomando em conta a observância da lei divina, vamos nos purificando. Portanto, a túnica nupcial será, não é? Quando formos já mais evoluídos, o nosso pé-espírito mais sutilizado. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, são poucos, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus, certamente, não é? Se nós ouvimos a palavra divina, se vimos compreender, buscar conhecimento para compreender as leis divinas, no fundo, ou se compreendermos as leis divinas, vamos compreender o que está mal em nós, não é? Ou quais são as nossas ações que não se coadunam, não estão alinhadas com a lei divina. Se não nos alinharmos com a lei divina, é certo, não tem como, não é? Não poderemos vestir a túnica nupcial, não é?
Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Emmanuel, Emmanuel tem muitas mensagens, muitos dos versículos dos Evangelhos de Jesus e também às cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. E eu fui procurar uma mensagem de Emmanuel relativamente a este versículo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então ele é uma mensagem referente-se a este versículo, publicada no Reformador, de outubro de 1956, diz assim: estejamos convictos de que ainda os chamados, ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos escolhidos. Agora, escolhidos para quê, não é? Para a regeneração de nós mesmos. Não é? Somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular as nossas imperfeições, redimindo-as. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Para as atividades infatigáveis na confraternização verdadeira. Para auxiliar os que erram. Auxiliar, não criticar. É importante estarmos atentos. Para ensinar aos mais ignorantes do que nós mesmos. Sinto que aqui há um aspecto também importante, temos que tentar medir bem, que é o outro, em que condição é que ele está. Ele pode não estar em condições de aceitar, e se ele não estiver em condições de aceitar, também temos que ter esse cuidado, não é? Cada um está no seu tempo. Para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora, que já nos robusta o espírito. Para servir além das nossas próprias obrigações, sem direito a recompensa. Para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão ao preço da nossa renúncia. Para persistir nas boas obras, sem reclamações, sem desfalecimento, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tornar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença no Evangelho expressa o apelo do céu no rumo das nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. É para isso que estamos aqui. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. E vamos ficar pelas explicações desta parábola por aqui. Agora vamos observar a porta estreita, que pertence a este capítulo 18. E em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. A porta larga é a porta da perdição, da satisfação das más paixões. Pela porta larga entra a maioria das criaturas. Vivem apenas para a satisfação dos sentidos, dando somente importância ao ter. A porta estreita da salvação, este conteúdo é a análise de Kardec,
é a porta estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer as suas más tendências, coisa que a poucos se resignam. Tanto a porta estreita, como aqui se percebe, requer sacrifício, requer renúncia, e a maioria ainda não está disposta a esse sacrifício, a essa renúncia. Daí ser tão difícil alcançá-la. Muito se pedirá àquele que recebeu. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se há confiado. Aqui o que é que podemos compreender? A culpabilidade e a responsabilidade do espírito são proporcionais ao conhecimento que adquiriu e aos bens que lhe foram confiados. Aquele que já recebeu os ensinamentos e conselhos e ainda assim não os pratica, torna-se mais responsável e mais culpado do que aquele que não tendo conhecimento das coisas espirituais. É normal. Se eu já tenho conhecimento e não integro esse conhecimento em mim, sou mais responsável. A minha consciência vai-me chamar à observância, não é? Vai-me responsabilizar, porque eu já tinha o conhecimento. Dar-se-á àquele que tem. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículos 10 a 14. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhe ele: é porque a vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado. Porque àquele que tem, mais se lhe dará, e aquele que ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Analisando esta passagem no sentido literal, não é? Poder-se questionar onde a misericórdia e a justiça divina em tirar só o que não tem, não é? Ou o que tem pouco. Vamos tentar compreender esta passagem. Aquele que compreende o sentido da palavra divina, integrando em si mesmo os princípios ensinados pelo Mestre, no exercício do bem, mais lhe será acrescentado, porque se torna mais capaz e digno por merecimento. Aquele que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Não é que Deus se retira, Deus não vai retirar nada a ninguém, não é? É a consequência da sua inação, por não procurar desenvolver em si mesmo os valores espirituais, ignorando todos os conselhos e advertências. Vamos tentar aqui construir uma história para perceber isto melhor, com imagens. Ou tentar construir aqui uma pequena parábola. Imaginemos um pai de família com 2 filhos, não é? Tem 2 terrenos e divide esses 2 terrenos a cada um. Um deles, não é? Busca o conhecimento, busca procurar novas técnicas, busca saber que sementes é que produzem naquele terreno, não é? Para elas frutificarem, não é? Para poder rentabilizar aquele terreno, certo? Esse, buscando as sementes, buscando as técnicas, não é? Vai plantar essas sementes, vai cuidando dessas sementes, do que lá produzir, não é?
vai regando, vai trabalhando, o que é que vai acontecer? Vai ter abundância, não é? Porque ele, pelo trabalho, pelo esforço, não é? Vai colher os frutos daquilo que pelo seu esforço fez, não é? Agora imaginemos o outro. O pai dele o terreno, mas ele não faz nada. Deixa o terreno ao poesio, começa o terreno a ser povoado por ervas daninhas, não é? Dos mais diversos matizes, não é? Fica lá a terra, ao poesio. Esse, mesmo o que tem, lhe será retirado. Porquê é que lhe será retirado? Porque ele não deu uso ao bem que lhe foi conferido. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida, não é? Que é o mais fácil, que é o mais difícil. Imaginemos isso, que a nossa vida é essa oportunidade. Que o nosso espírito é um campo, não é? E que as nossas ações são essas plantações. Porque é disso mesmo que se trata, não é? Se nós não buscamos plantar, como é que vamos colher os frutos? Não vamos, não é possível, não é? Se plantarmos, colheremos. Portanto, aquele que foi tudo retirado, no fundo não foi nada retirado, foi a própria existência que lhe foi dada e que ele não soube aproveitar. Em determinado momento é-lhe retirada a existência e ele não soube aproveitar, pronto, é-lhe retirado, não é? Perceberam? Muito bem. Espero que tenha sido útil este trabalho, que tenham compreendido e que levem daqui alguma compreensão, ampliando o vosso entendimento da parte que nos compete realizar nesta experiência que por aqui passamos, não é?